Consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo aí. O Marcos também. Tá. Já cliquei lá, a gente só espera um pouquinho que ele já vai sincronizar. Sim. Ok. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um seminário do Grupo de Pesquisa do GPLV, Grupo de Pesquisa Literatura e Vida. Agora, na programação, nós seguiremos com a palestra da Karina Marques Duarte, que vai falar sobre o homem como autor da vida em Nietzsche e Pessoa. Tá? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu passo a palavra agora para o Marcos, que em seguida passará a palavra para a palestrante. Bom dia, sejam bem-vindos ao 12º seminário do Grupo de Pesquisa Literatura e Vida. Hoje temos o prazer de receber a nossa professora do campus do Pantanal, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A nossa professora irá proferir a palestra O Homem como Autor da Vida em Nietzsche e Pessoa, proferida aqui pela nossa professora do campus do Pantanal, da UFMS, professora Karina Marques Duarte. A professora Karina Marques Duarte é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizou também estágio pós-doutoral, também pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela coordena o grupo de pesquisa Literatura em Tempos Sombrios e participa também do grupo de pesquisa Literatura e Vida. Hoje teremos esse momento todo especial em que tratamos aqui dos universos do filósofo, do pensador europeu Nietzsche, e tratamos também do universo do escritor português Fernando Pessoa. Karina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio e ao nosso seminário do GPLV. Muito obrigada, Marcos. Bom dia a todos. Primeiramente, afirmar a minha alegria em participar mais uma vez desse seminário, que é realizado brilhantemente, de modo muito competente, todos os anos, e nesse ano, então, contando com a coordenação do professor Marcos, a quem eu agradeço muitíssimo pelo convite e agradeço também ao amigo, colega, parceiro de trabalho desde a minha chegada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é o professor Hauer Ribeiro Rodrigues. Então, agradeço aos dois, parabenizo pelo evento e também pelo trabalho do Grupo de Pesquisa Literatura e Vida, ao qual eu tenho a alegria de integrar também como pesquisadora. A minha fala, feitos esses agradecimentos iniciais, a minha fala, então, está intitulada O Homem como Autor da Vida em Nietzsche e Pessoa. Eu tenho um texto, eu vou lendo esse texto, porque eu, quando começo a falar sobre Fernando Pessoa, se eu não tiver um texto, eu corro o risco de me desviar do meu foco e levar mais tempo do que devo. Então, eu preparei um texto que, assim, ele me controla, o texto me controla. Então, eu vou começar a minha fala com a leitura de um poema de Fernando Pessoa, o Ortônimo, né? E o poema está intitulado Deixo ao cego ao surdo, e diz o seguinte: Deixo ao cego e ao surdo a alma com fronteiras, que eu quero sentir tudo, de todas as maneiras. Do alto de ter consciência, contemplo a terra e o céu, olho-os com inocência, nada que vejo é meu. Mas vejo tão atento, tão neles me disperso, que cada pensamento me torna já diverso. E como são estilhaços do ser as coisas dispersas, quebro a alma em pedaços e em pessoas diversas. E se a própria alma vejo com outro olhar, pergunto se há ensejo de por isto a julgar. Ah, tanto como a terra e o mar e o vasto céu, quem se crê próprio erra, sou vário e não sou meu. Se as coisas são estilhaços
do saber do universo, seja eu os meus pedaços, impreciso, diverso. Se quanto sinto é alheio e de mim se sente, como é que a alma veio a acabar-se em ente? Assim eu me acomodo com o que Deus criou, deixo teu diverso modo, diversos modos sou, assim a Deus imito, que quando fez o que é, tirou-lhe o infinito e a unidade até. Eu quero chamar a atenção para 3 estrofes do poema. Primeiro, a estrofe, e como são estilhaços do ser, as coisas dispersas, quebro a alma em pedaços e em pessoas diversas. Aqui trata-se de uma referência ao processo de multiplicação da personalidade, a criação dos heterônimos. A criação dos heterônimos responde à necessidade de dar conta da diversidade, da pluralidade que constitui o real. Se o mundo, criado por Deus, é vário, o indivíduo vai se adequar à heterogeneidade do universo. Diz Pessoa, assim eu me acomodo com o que Deus criou. Deixo teu diverso modo, diversos modos sou. Por fim, é importante salientar a última estrofe do poema, quando Fernando Pessoa estabelece uma analogia entre o seu processo de criação e o ato divino da criação do mundo. Assim, a Deus imito. É esse caráter divino, presente no homem devido à potencialidade criativa, notem que é a potencialidade criativa, que eu pretendo demonstrar nas reflexões de Nietzsche e nos textos de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, o heterônimo Álvaro de Campos, aquele heterônimo que é o poeta engenheiro, cuja obra passa por 3 fases, né? A primeira fase é a fase do poeta decadente, influenciado pelo decadentismo, pelo simbolismo. A segunda, então, é do poeta influenciado pelo futurismo, por Walt Whitman. E a terceira é o poeta embriagado da modernidade, né? Que em ritmo frenético canta a modernidade, mas talvez seja mais o seu descantor. E a terceira fase é a do poeta cansado, né, que sente que falhou em tudo, né, e que experimenta um tédio profundo e uma lucidez, principalmente uma lucidez extrema, que é ainda mais nítida nessa última fase do Álvaro de Campos. No aforismo intitulado Da Origem da Poesia, o Nietzsche afirma que a poesia surgiu atrelada à utilidade. Depois que perceberam que a memória gravava com maior facilidade um verso que uma fala normal, as pessoas acreditaram que, mediante o ritmo, um pedido humano tocaria profundamente os deuses. Outra noção importante, de acordo com Nietzsche, contribuiu para o nascimento da poesia. Entre os pitagóricos, ela desponta como doutrina filosófica e artifício pedagógico. Entretanto, muito antes da existência de qualquer filósofo, à música já era atribuído o poder de purificar a alma, de acalmar a ira de homens e deuses. Assim, o autor de A Gaia Ciência questiona, e é nesse livro, na Gaia Ciência, que Nietzsche coloca este aforismo sobre a origem da poesia. E ele diz o seguinte: havia, para a antiga e supersticiosa humanidade, algo mais útil que o ritmo? Com ele se podia tudo. Favorecer magicamente um trabalho, forçar um deus a aparecer, ficar próximo, escutar, ajeitar o futuro conforme a própria vontade, desafogar a alma de algum excesso, do medo, da mania, da compaixão, da sede de vingança, e não só a própria alma, mas a do pior demônio. Sem o verso não se era nada, com o verso quase um deus. Um sentimento assim, fundamental, não pode ser inteiramente erradicado. E ainda hoje, após milênios de combate a tal superstição, até o mais sábio entre nós é ocasionalmente turvado pelo ritmo, quanto mais não seja por sentir como verdadeiro um pensamento que tenha uma forma métrica e surja como um divino sobressalto. O pensamento verdadeiro, a que Nietzsche se refere, é o seu. Conclusão óbvia, já que prossegue dizendo
que, a fim de dar credibilidade e força aos seus pensamentos, até os filósofos mais sérios recorrem a citações de poetas e finaliza citando Homero. Desse modo, notamos que, para Nietzsche, os seus aforismos possuíam uma força, em larga medida, proveniente da poesia. Ao discorrer sobre estética, Fernando Pessoa afirma que o homem, no qual ainda não se haviam diferenciado imaginação e razão, este homem pensava através de símbolos, de imagens, de metáforas. Da emoção nasce a imaginação e desta a razão. Assim, segundo Pessoa, antes de ser racional, o homem foi sempre imaginativo. De imediato, essas palavras do criador dos heterônimos nos remetem à reivindicação da precedência da fabulação poética feita por Shelley, que, aliás, estava entre as leituras marcantes da adolescência do poeta português. Convém fazer um parêntese aqui, a fim de lembrar que, em 1809, o Shelley escreveu o ensaio Defesa da Poesia. E nesse ensaio, ele afirma que a poesia é inata à origem do homem. E que, se não fosse a criação poética e os estímulos por ela provocados, a mente humana jamais teria sido despertada para a reflexão nas ciências, área que a sua época buscava então exaltar acima de tudo. Dependendo das circunstâncias de tempo e de lugar em que surgiam, os poetas, nas primeiras épocas do mundo, eram chamados de legisladores ou profetas. Um poeta, de acordo com Shelley, não apenas sabe como as coisas devem ser organizadas no presente, como também observa o futuro no presente, e os seus pensamentos são as sementes das flores e dos frutos do porvir. Pelo seu ofício, diz Shelley, o poeta participa da natureza divina. Pessoa pode ter absorvido dos românticos a ideia da anterioridade da poesia se comparada à ciência, à religião, à filosofia. A propósito dessa última, da filosofia, Pessoa revela que sempre foi um poeta animado pela filosofia e não um filósofo com faculdades poéticas. Nele sempre houve o predomínio do sentido interior sobre os 5 sentidos, o que o levava não apenas a ver as coisas de modo diferente dos demais indivíduos, como a extrair de cada realidade um significado profundo. Dotado de um espírito questionador que recusava uma resposta definitiva, o poeta debruçou-se sobre as mais diversas questões concernentes ao humano. A morte, a passagem do tempo, Deus, a busca da verdade, o mistério. De maneira que na sua obra, e isso principalmente por ser Fernando Pessoa um competente leitor de filosofia, pode-se descobrir uma filosofia modulada pelo poético. A presença dessas questões filosóficas na poesia do Fernando Pessoa nos impõe a necessidade de refletir sobre as diferenças e até mesmo sobre os pontos de contato entre filosofia e poesia, o que nos conduz aos trabalhos de Deleuze e Guattari, partindo do princípio que a tarefa do filósofo é criar conceitos, os autores colocam a questão de se saber a finalidade dessa atividade criadora e a sua diferença em relação à ciência e à arte. Os conceitos, que servem para refletir e comunicar, são elaborados em função dos problemas que se consideram mal examinados. A construção de conceitos é realizada por meio dos personagens conceituais, que são assim descritos por Deleuze e Guattari. Os personagens conceituais operam os movimentos que descrevem o plano de imanência do autor e intervêm na própria criação de seus conceitos. O personagem conceitual não é o representante do filósofo, é mesmo o contrário. O filósofo é somente o invólucro do seu personagem, do seu principal personagem conceitual, e de todos os outros, que são os intercessores, os verdadeiros sujeitos da sua filosofia. Os personagens conceituais
são os heterônimos do filósofo, e o nome do filósofo, o simples pseudônimo de seus personagens conceituais. É impossível não vincular tais colocações a Fernando Pessoa, e no transcurso das suas reflexões, os autores mencionam o poeta português. Então é impossível não vincular essas reflexões à Pessoa e ao principal personagem conceitual de Nietzsche, Zaratustra. Os personagens conceituais são os sujeitos da filosofia, os heterônimos do filósofo, porque é por meio deles que todo conceito é pensado, percebido, sentido. Desse modo, para Deleuze e Guattari, os conceitos da filosofia estarão sempre unidos às percepções e afetos da arte. Ambos, de modo diferente, enfrentam a desordem do mundo, o caos. Todavia, a arte povoa esse caos com sentimentos e percepções, enquanto a filosofia preenche-o com conceitos. Isso não significa que o fazer artístico implique menos pensamento que o filosófico. A arte não pensa menos que a filosofia, mas pensa por perceptos e afetos. Essa diferença, como notam os autores, ela não impede que as áreas do conhecimento passem uma pela outra, como ocorre quando Dom Juan se torna personagem conceitual, como Kierkegaard, e Zaratustra em Nietzsche já é figura de música, teatro. Assim, um conceito tanto pode ser de afeto, como dizem os autores, como um afeto pode ser de conceito. Um filósofo pode delinear uma nova imagem do pensamento, estabelecer um novo plano de imanência, mas povoá-lo com novas entidades, poéticas, romanescas, musicais, em vez de criar novos conceitos que a ocupem. Os autores que povoam seus textos com outra matéria são gênios e detentores de força. Eles não fazem uma síntese de arte e filosofia. Eles bifurcam e não param de bifurcar. São gênios híbridos que não apagam a diferença de natureza nem a ultrapassam, mas, ao contrário, empenham todos os recursos do seu atletismo para instalar-se na própria diferença, acrobatas esquartejados num malabarismo perpétuo. Gênios híbridos, Pessoa e Nietzsche enfrentam o caos. No primeiro, em Pessoa, este enfrentamento ocorre por meio da busca de sensações que possam iluminar a desordem do mundo. Em Nietzsche, por intermédio de conceitos equivalentes a novas possibilidades de vida. Nos dois casos, seja pela poesia habitada por conceitos, seja pela filosofia construída com metáforas, são oferecidas alternativas à decadência. Um diagnóstico sobre a civilização europeia perpassa a obra de Nietzsche, e esse diagnóstico é a decadência. A causa da decadência, da degradação, para Nietzsche, reside no cristianismo. Em A Genealogia da Moral, Nietzsche ensina que a classe capaz de estabelecer valores era a dos aristocratas, homens poderosos, valentes, fortes. Esses, por conta da sua posição, definiram a si e aos seus atos como bons, em oposição ao vulgar, inferior. Por volta do século I, quando da ocupação romana, os sacerdotes, desprovidos de valores superiores, puseram em prática o seu plano de vingança, operando a transvaloração dos valores aristocráticos. Os fracos, os decadentes, os miseráveis tornaram-se bons e abençoados. Desse modo, tudo que representava o conquistador romano foi rotulado de mal, e o que era fraco, de bom. Logo, os vencedores se viram contaminados por esse discurso e abdicaram dos seus princípios. Não tardou que capitulassem diante dos invasores. De acordo com Nietzsche, com essa inversão dos valores executada pelos judeus, teve início a insurreição dos escravos na moral.
A partir daí, houve um gradativo aumento do poder dos sacerdotes, acompanhado da fragilização da classe guerreira, cujos valores foram minados pela moral do ressentimento. Ao tomar o partido dos fracos e dos oprimidos, a religião cristã conservava o que estava destinado a perecer, supria de coragem o desesperado e estendia a mão àquele que não dispunha de condições para caminhar sozinho. Assim, preservando o doentio, a religião cristã contribuiu para a degradação da raça europeia. A necessidade de interpretar o mundo de acordo com um esquema cristão e de ver todos os acontecimentos como produto da intervenção divina tolheu a força, a agilidade e a curiosidade do espírito europeu. Amparados na ideia de igualdade perante Deus, os líderes religiosos guiaram os destinos da Europa e foram os responsáveis pela formação, segundo Nietzsche, de uma espécie anã, uma variedade ridícula, um animal de rebanho, bonachão, enfermo, medíocre, o moderno europeu. Já que vigorava, inclusive, na esfera política, uma vez que o movimento democrático era herdeiro do cristão, uma vez que vigorava a moral de rebanho, as honras eram atribuídas ao homem de rebanho. Diante do rebaixamento, Nietzsche declara que as esperanças deveriam ser depositadas nos filósofos, homens elevados, espíritos livres, com uma escala de valores opostos, homens que abrirão novos caminhos. A eles, os filósofos, caberá ensinar aos homens que o seu futuro está na vontade e que da sua vontade humana depende o planejamento e a execução de grandes empresas que colocarão fim à dominação do contrassenso. Para tanto, seria necessária uma nova transvaloração dos valores, posta em prática desta vez por uma filosofia além do bem e do mal, que é a filosofia nietzschiana. Assim como Nietzsche, o heterônimo Álvaro de Campos sente que o momento era de decadência. Diz Álvaro de Campos: a civilização europeia está moribunda. Não é o capitalismo, nem a burguesia, nem nenhuma outra dessas fórmulas vazias que está morrendo. É a civilização atual, a civilização greco-romana e cristã. Já nada a pode salvar. Diante dessa enfermidade civilizacional, algumas providências são necessárias. Entre elas, segundo Campos, demolir o que resta da influência católica. De acordo com Nietzsche, um dos equívocos difundidos pelo cristianismo, e que é um sintoma da decadência, foi a subtração do caráter divino do homem. À medida que tudo quanto estava marcado pela força ia sendo considerada obra do sobre-humano, o homem ia se diminuindo, enxergando-se desprezível e fraco, enquanto Deus era sempre o detentor de toda a força. Nietzsche e Fernando Pessoa, sobretudo no caso de Pessoa, através do heterônimo Álvaro de Campos, formulam respostas às suas épocas, que frequentemente estão alicerçadas na ideia de força. Nesse sentido, em 1926, no texto Apontamentos para uma Estética Não Aristotélica, o heterônimo Álvaro de Campos formula uma estética que, ao invés de basear-se na ideia de beleza, tem por suporte a força. A arte é concebida, então, como um esforço para dominar os outros. O domínio pode ser exercido de dois modos, através da captação ou da subjugação. A arte que domina captando está afiliada às proposições aristotélicas. Logo, baseia-se na beleza, naquilo que agrada. Por outro lado, a arte que domina subjugando, a defendida por Álvaro de Campos, se assenta na ideia de força, isto é, naquilo que subjuga. O artista não aristotélico subordina tudo à sua sensibilidade, converte tudo em substância de sensibilidade para assim forçar os outros, quer eles queiram ou não, a sentir o que ele sentiu. Na conclusão do texto, Campos coloca os seus poemas
a Ode Triunfal e a Ode Marítima, e os poemas de Walt Whitman como manifestações verdadeiras da arte não aristotélica. No aforismo 374, do livro Vontade de Potência, Nietzsche argumenta que na esfera artística a preferência pelas coisas terríveis e problemáticas é um sintoma de força, enquanto o gosto do bonito, do gracioso, pertence aos fracos, aos que, por desejarem fruir a obra de arte, buscam adequá-la ao seu gosto, introduzindo o triunfo da ordem moral do mundo, a teoria do não valor da existência e seus próprios julgamentos de valor. Assim, como as visões arrebatadoras da vida funcionam como consolo para os doentes e fracos, a beleza da forma representa um local de refúgio para os artistas decadentes. Todavia, quanto maior for o relevo conferido ao problemático, ao terrível, mais se afirmará o sentimento de potência, o que é alcançado pelos artistas que subjugam, aqueles que fazem ressoar uma consonância em cada conflito e que, através da criação, beneficiam todas as coisas. Em Nietzsche, a força, que é uma manifestação da vontade de potência, é um meio de ultrapassar o universo decadente. Revoltados com a incapacidade criativa das suas épocas, Nietzsche e Pessoa Campos respondem à decadência afirmando a divindade no homem, que em Campos se manifesta, por exemplo, no poema Saudação ao Walt Whitman, na seguinte passagem: abram-me todas as portas, por força que hei de passar. Minha senha? Walt Whitman? Mas não dou senha nenhuma. Passo sem explicações. Se for preciso, meto dentro as portas. Sim, eu, franzino e civilizado, meto dentro as portas, porque nesse momento não sou franzino nem civilizado, sou eu, um universo pensante de carne e osso querendo passar e que há de passar por força, porque quando quero passar, sou Deus. Álvaro de Campos busca, na inspiração de tropel do Walt Whitman, a energia feroz, meio selvagem, para afirmar o seu projeto literário, que se apoia na divisa sensacionista, sentir tudo, de todas as maneiras. Campos afirma-se Deus, e é o seu caráter divino que o autoriza a rejeitar a conjuntura em que está inserido. Cito outro trecho da saudação ao Walt Whitman. Tirem esse lixo da minha frente, metam-me em gavetas essas emoções, daqui para fora políticos, literatos, comerciantes pacatos, polícia, meretrizes, sultemirs, tudo isso é a letra que mata, não o espírito que dá vida. O espírito que dá vida neste momento sou eu. O tom crítico desses versos nos remete para uma passagem em que Zaratustra emite um julgamento sobre os homens do seu tempo. É preciso, diz Zaratustra, é preciso ser escravo nos infernos, ou melhor, é preferível ser escravos nos infernos, perto das sombras do passado. As sombras dos infernos são mais gordas e mais cheias do que vós. Vós sois estéreis, vós sois portas entreabertas no solar, das quais o coveiro está à espera. Eu passo por entre esse povo de olhos abertos, tornaram-se menores e continuam a se tornar ainda menores. A cada hora se tornam mais mesquinhos, mais miseráveis, mais estéreis. Pobre erva, pobre terra. A crítica de Zaratustra recai sobre aqueles homens tidos como os melhores representantes da época, mas que, na verdade, são indivíduos desprovidos de conteúdo interior, incapazes, portanto, de dar à sociedade a contribuição que a faria evoluir. Cabe reparar na vizinhança semântica entre as palavras empregadas matar e estéril, empregadas por Campos e por Nietzsche. Elas sugerem a ausência de vida, a incapacidade de criar. Além disso, tanto o filósofo como o poeta acenam com uma alternativa à crise. Para Nietzsche, no momento em que os indivíduos estéreis estivessem fatigados de si mesmos e, por conseguinte, mais sedentos de fogo do que de água, ou seja, desejando mais o divino do que o material, Zaratustra arriscaria a faísca que espalharia o incêndio, que seria o prenúncio de uma nova era. Para Fernando Pessoa, a solução para a incapacidade criativa da época está no seu fazer poético. O espírito que dá a vida, neste momento,
sou eu. O poder criador o torna análogo a Deus. No livro Gramáticas da Criação, o George Steiner considera difícil, muito difícil acreditar que o Shakespeare não tenha vislumbrado paralelos possíveis entre o seu projeto de gerar a vida e o do Criador. A verdade é que o autor de Hamlet não chegou a formular a questão, mas Pessoa Campos, em seus poemas, formulou-a, experimentando, graças ao sensacionismo, indícios de uma analogia com o arquiteto do universo, como se vê no poema A Melhor Maneira de Viajar e Sentir. Vejam o que ele diz. Quanto mais eu sinta por várias pessoas, quanto mais personalidades eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento, estiver, sentir, viver, for, mais possuirei a existência total do universo. Mais completo serei pelo espaço inteiro fora, mais análogo serei a Deus, seja ele quem for. Sabemos o quanto Álvaro de Campos é crítico em relação ao cristianismo e da sua aversão, em especial ao catolicismo. Curiosamente, neste poema, A Melhor Maneira de Viajar é Sentir, o heterônimo usa a expressão sursum corda, que em latim significa corações ao alto, e que era dirigida aos fiéis pelo padre, antes da consagração, com o objetivo de conduzi-las à preparação para a Eucaristia. No poema, sursum corda tem também o sentido exortativo, destinado, porém, aos eleitores. Aceita essa equivalência entre fiéis e leitores, concluímos que no entendimento do heterônimo, os últimos, os leitores, devem estar aptos para essa outra forma de contato com o divino, que é a sua palavra poética. Cito: Sursum corda, erguei as almas, toda matéria é espírito, porque matéria e espírito são apenas nomes confusos dados à grande sombra que envolve o exterior em sonho e funde em noite mistério o universo excessivo. Sursum corda, na noite acordo, o silêncio é grande, as coisas de braços cruzados sobre o peito reparam com uma tristeza nobre para os meus olhos abertos, que as vê como vagos vultos noturnos na noite negra. Sursum corda, acordo na noite e sinto-me diverso. Sursum corda, ó terra, jardim suspenso, berço que embala a alma dispersa da humanidade excessiva, mãe verde florida todos os anos recente, todos os anos vernal, estival, outonal e hernal, todos os anos celebrando as mancheias as festas de Adonis. Na primeira estrofe lida, Campos, ao afirmar que toda matéria é espírito e que ambos são apenas nomes confusos, desconstrói esse dualismo. Notemos aqui o predomínio da atmosfera de escuridão como resultado da carga semântica das palavras e da sonoridade. E notemos também a estranheza do sujeito poético diante da imagem dantesca do mundo. Convém reparar na descrição humanizada da Terra e no quanto a vida, a luz e a celebração dionisíaca opõem a primeira parte do poema lido à segunda. Para ser divino, o Campos necessita de todas as experiências. Todavia, por ser adepto do movimento e da mudança, ele opta entre as realidades acima de descritas pela segunda. Diz Álvaro de Campos: Sursum corda, reparo para ti e todo eu sou um hino. Tudo em mim, como um satélite da tua dinâmica íntima, volteia, serpenteando, ficando como um anel nevoento de sensações reminiscidas e vagas, em torno do teu vulto interno túrgido e fervoroso, ocupa de toda a tua força e de todo o teu poder quente, meu coração a ti aberto. É essa relação, que é uma relação corpórea, sensualizada com a terra, o meio para obter o índice máximo de força e sensações. Campos sempre quer o máximo de sensações, experimentar tudo, né? O excesso que Campos, devido à adesão à dinâmica da Terra, se torna, traz, porém, um risco, que é o da desagregação por incontinência. Ele diz assim:
e faz com que todas as forças que raivam dentro de mim não passem de mim, não quebrem meu ser, não partam meu corpo. Essa probabilidade, ela não se efetiva porque o conjunto de forças e sensações tem outro rumo. Tudo que há dentro de mim tende a voltar a ser tudo. Tudo que há dentro de mim tende a despejar-me no chão, no vasto chão supremo, que não está nem em cima nem embaixo, mas sob as estrelas e os céus, sob as almas e os corpos, por uma oblíqua posse dos nossos sentidos intelectuais. Sou uma chama acendendo, mas acendo para baixo e para cima, acendo para todos os lados ao mesmo tempo. Sou um globo de chamas explosivas buscando Deus e queimando a crosta dos meus sentidos, o muro da minha lógica, a minha inteligência limitadora e gelada. Convertidas em expressão poética, as sensações intelectualizadas, que são essas chamas explosivas, elas se revelam um modo de buscar o absoluto por acomodação. O absoluto é alcançado o absoluto, que só pode ser alcançado, nesse caso, através da poesia, é Deus. Não é, evidentemente, o Deus cristão, aquele que dava sentido, né, à existência dos homens. Até porque o Álvaro de Campos partilha com o Nietzsche a convicção na morte do Todo-Poderoso e das crenças, das ilusões, dos valores e da moral nele alicerçados. E, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Deus é um conceito estético, cuja construção foi embasada em características do Criador, tais como a onipotência, a onipresença, e esse conceito marca o impulso do heterônimo por ultrapassar limites. Diz Álvaro de Campos, meu corpo é um centro do volante estupendo e infinito, em marcha sempre vertiginosamente em torno de si, cruzando-se em todas as direções com outros volantes que se entrepenetram e misturam, porque isso não é no espaço, mas não sei onde espacial de outra maneira Deus. Por meio da imaginação, volante estupendo e infinito, que ao girar vertiginosamente em torno ao mundo, cruza constantemente com outros volantes, né, outras vozes, o engenheiro se torna análogo a Deus. Ponderemos que após apregoar a morte de Deus, Zaratustra localiza na vontade de criar, de engendrar, de libertar, a raiz do seu afastamento do Senhor. Essa vontade, diz Zaratustra, me afastou de Deus e dos deuses. Que haveria para criar, pois, se houvesse Deus? Além disso, para o sábio, as doutrinas aprisionam com valores falsos e palavras ilusórias. Aquele a quem chamam o Salvador, põe-lhe algemas. Enquanto ser que distribui prêmios ou impõe castigos, Deus, ou a ideia dele, coloca o indivíduo diante da responsabilidade e, assim, condiciona suas ações. Com a ausência da entidade reguladora, o homem está livre. Por isso, de acordo com Nietzsche, a negação de Deus redime o mundo. Assim, com a morte de Deus, abre-se um vasto espaço para a atuação do homem. Este, o homem, não mais limitado, pode criar, a ponto de considerar-se Deus. No poema Minha Imaginação é um Arco de Triunfo, poema que condensa a explicação de como se processa o fazer poético do heterônimo Álvaro de Campos, o poeta, Campos nesse caso, além de ver-se como Deus, sugere que diviniza aquilo que toca. O eu poético consegue abarcar toda a realidade, pois tudo, classes sociais, vida comercial, objetos, sensações, tudo passa pelo arco de triunfo que é a sua imaginação. Quando isso ocorre, esses elementos se tornam uma vitória, diz Álvaro de Campos. Minha imaginação é um arco de triunfo. Por baixo passa toda a vida, passa a vida comercial de hoje, automóveis, caminhons, passa a vida tradicional, os trajes de alguns regimentos, passam todas as classes sociais, passam todas as formas de vida, e no momento em que passam na sombra do arco de triunfo, qualquer coisa de triunfal cai sobre elas, e elas são um momento, pequenas e grandes, são momentaneamente um triunfo que eu as faço ser. Campos diz que a sua imaginação se apoia em Deus e no cotidiano. De fato, os acontecimentos de todas as horas e todos os gestos são o conteúdo da sua poesia, mas o Deus a que faz referência não é outro senão ele mesmo.
ou seja, é a figura de Álvaro de Campos, fora da sua imaginação e ao mesmo tempo dentro dela, fora do arco, porém dentro dele, que, observando a matéria poética que passa por baixo, surge dotada de um poder divino. Diz Campos: eu próprio, a parte fora da minha imaginação e contudo parte dela, sua figura triunfal que olha do alto do arco, que sai do arco e lhe pertence, e fita quem passa por baixo elevada e suspensa, monstruosa e bela. Quando a sua imaginação é circular e gira vertiginosamente sobre si mesma, ocorre a fusão do sujeito Álvaro de Campos com todas as coisas e com a imaginação. Diz Campos assim: e eu sinto que sou o arco e o espaço que ele abrange, e toda a gente que passa. Ao sentir isso, Álvaro de Campos é a figura que brota dos versos a olhar do alto todas as coisas e, simultaneamente, é as referidas coisas. Enquanto sujeito e objeto da sua poesia, Campos olha o universo e também olha para si mesmo olhando o universo, isto é, debruça-se sobre a própria sensação, se examina na condição de eu que contempla. Essa postura totalizadora o equipara a Deus. Diz Campos no poema: mas eu próprio sou o universo, eu próprio sou sujeito e objeto, eu próprio sou arco e rua, eu próprio cinjo e deixo passar, abranjo e liberto, fito do alto, de baixo e fito me fitando, passo por baixo, fico em cima, quedo-me dos lados, totalizo e transcendo, realizo Deus numa arquitetura triunfal, de arco de triunfo posto sobre o universo, de arco de triunfo construído sobre todas as sensações de todos que sentem e sobre todas as sensações de todas as sensações. Por meio de uma poesia construída sobre todas as sensações, uma poesia onde o eu poético ambiciona cingir todo o universo, ocorre o triunfo da imaginação do heterônimo. Essa imaginação impetuosa pode ser, por ser responsável justamente pela criatividade, atributo ao qual, como nota Steiner, estão ligadas todas as nossas definições do divino, é essa imaginação a fórmula do poeta engenheiro para ascender à divindade. Ao apregoarem, e aí eu já estou me encaminhando para o final, ao apregoarem a anterioridade da poesia, Fernando Pessoa e Nietzsche reivindicam para esta arte um valor em um mundo onde o seu espaço é cada vez menor. E afirmam a importância do poeta e daquele que constrói a sua filosofia com metáforas. Na esteira do ortônimo e do filósofo, o heterônimo Álvaro de Campos sugere a relevância do poeta quando elabora nos seus poemas a analogia entre o poeta e Deus. Espírito livre, assim como Nietzsche, o Álvaro de Campos pertence à categoria dos superiores, aqueles que, segundo Nietzsche, veem e ouvem mais. Apesar da sua capacidade, o homem superior, de acordo com Nietzsche, é acompanhado por uma ilusão. Eu vou citar o Nietzsche aqui. Diz o Friedrich Nietzsche: o homem superior acredita ser um espectador e ouvinte colocado ante o grande espetáculo visual e sonoro que é a vida. Ele denomina a sua natureza de contemplativa e não vê que ele próprio é também o verdadeiro e incessante autor da vida. Sem dúvida, lhe pertencem, como poeta, a vis contemplativa, poder de contemplação e o olhar retrospectivo sobre a obra, mas também e sobretudo a vis criativa, poder criador, que falta ao homem de ação, apesar do que digam as evidências e a crença de todos. Nós, os pensantes que sentem, somos os que de fato continuamente fazem algo que ainda não existe. O inteiro mundo, em eterno crescimento de avaliações, cores, pesos, perspectivas, degraus, afirmações e negações, esse poema de nossa invenção é pelos chamados homens práticos, nossos atores, como disse, permanentemente aprendido, exercitado, traduzido em carne e realidade, em cotidianidade. O que quer que tenha valor no mundo de hoje não o tem em si, conforme sua natureza.
A natureza é sempre isenta de valor. Foi-lhe dado, oferecido um valor, e fomos nós, esses doadores e ofertadores. O mundo que tem algum interesse para o ser humano, fomos nós que o criamos. Mais do que definir os homens superiores como criadores, Nietzsche estabelece uma analogia entre o fazer artístico, filosófico, dos pensantes que sentem e o ato supremo de criação do mundo. Reparemos que Nietzsche menciona o poder criativo e o poder contemplativo, ambos inscritos na natureza do Criador descrito no Gênesis, já que, depois de criar cada elemento do mundo, Deus contemplava sua obra. Cito: Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Além disso, o filósofo emprega o termo autor da vida, comumente usado como referência a Deus, e em alguns momentos designando Jesus. Os aspectos apontados evidenciam a analogia que eu estou defendendo e indicam que Nietzsche erige a sua imagem, bem como a do super-homem e a de Zaratustra, em alguns momentos, com características reconhecidas em Deus e em Jesus, ainda que seja para desautorizá-los e conferir poder, acreditar poder, a si mesmo. Assim, Nietzsche une-se ao campus eufórico, que é o campus da ode triunfal, da ode marítima, de a melhor maneira de viajar e sentir, de minha imaginação é um arco de triunfo. Então, Nietzsche une-se ao campus eufórico, que via o seu ofício poético como gerador da vida. Eu concluo assim a minha fala, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do evento, agradeço ao Marcos, ao professor Howard, e agradeço a todos os que se fazem presentes e assistem à conferência. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Karina, pela sua palestra, muito encantadora, muito profunda e, principalmente, muito impactante. Você toca em temas, aspectos e também procedimentos reflexivos muito caros aos dias atuais, né? Em que a gente vive uma época em que os aparelhos ideológicos e que a grande imprensa tem duas metas: convencer e confundir, né? Eles não informam. A gente tem que assisti-los para ver o que eles pensam, mas não o que eles não dizem. Mas, retomando aqui a sua palestra, você toca aí em dois grandes pensadores. Eu chamo o Fernando Pessoa também de pensador. Ele é muito mais do que um poeta, um tradutor, uma pessoa física de carne e osso, e todas as dimensões que ele teve e tem. E ele consegue romper e transcender muitas determinações que a gente possa vir a fazê-lo em relação à circunscrição da sua vida pessoal. A gente tem algumas questões muito fortes para debater, né? Principalmente quando a gente consegue fazer algumas comparações ou algumas analogias. No caso do super-homem, né, existe muito a referência ao Übermensch, né, ao além do homem, que equivocadamente, numa tradução para o contexto da língua portuguesa, ficou super-homem, né? São contextos de língua diferentes, né? E eu costumo fazer uma relação, uma comparação livre, né, com os deuses do Olimpo, ou com os deuses do panteão, com os deuses gregos ou romanos, né? Como grandes personagens literárias, né? Eles seriam, além do homem, né? Não no sentido de possuírem superpoderes, que é uma análise muito equivocada, mas por vivenciar os abismos e os céus, as ascensões e as quedas do ser humano, sem os limites do ser humano. Os deuses, eles podem errar, porque eles são imortais.
O ser humano não pode errar porque ele vai ser penalizado, obviamente, né? Então, eles conseguem visualizar essa não fronteira da vida. Então, nesse sentido que eu vejo mais o Übermensch, o super-homem do Nietzsche. Não pela atributos ou qualidades de superpoderes, mas por romper os véus dos preconceitos, por romper os véus das limitações humanas necessárias para poder conviver e socializar, e etc., e sobreviver, principalmente, né? Você toca em questões muito interessantes, não é? Que é a conformação das sociedades, né? Como que as sociedades se mantêm, como que elas alternam o poder. No caso aí, a sociedade grega, a sociedade macedônica, a sociedade romana cristã. A gente tem um processo que, embora seja um processo social, ele é também um processo filosófico. O processo filosófico da polemos. Polemos, em grego, é luta. Através da luta que vem o sobressalto fenomênico do ser, né? Ele surge. E aí nós temos um caso muito estranho, né? O povo grego, ele tinha muita força militar, muitos guerreiros, mas um povo escravo, como era o povo macedônico, também desenvolveu a sua força guerreira e venceu o povo grego. Mas, surpresa, ele manteve a cultura grega, porque eles achavam muito importante beber, trocar, fazer diálogos com essa cultura. Da mesma maneira, os romanos, eles fizeram aí uma troca, uma convergência, uma conjunção dos seus deuses com os deuses gregos. Diferentemente, com o imperador Constantino, existem manobras de bastidores e ele professa o cristianismo, né? Não temos a polemos aí enquanto embate, mas nós temos um acordo interno aí de que era mais interessante aproveitar o cristianismo como religião do império. Depois vem a invasão bárbara, os bárbaros, sabiamente, aproveitam lá o Império Romano, mas já é o Império Romano cristão, eles se tornam cristãos, né? E se a gente for seguir aí o horizonte que o Nietzsche aponta, os bárbaros eles vão perder a sua verve e vão perder aí boa parte dos seus impulsos. Eles se fecham em feudos, as possibilidades sociais diminuem, mas depois, quando eles conseguem aprimorar os seus meios de produção, os seus modos de produção, eles rompem com o feudalismo, se abrem, se internacionalizam, fazem o mercantilismo, criam algo inaudito, não é? Produção de servos na Europa e produção de escravos no planeta inteiro. E aí temos um novo impasse. Existem os nobres guerreiros da antiga Idade Média que se tornam amantes da corte, da vida interna dos palácios e que estão preocupados com a estrutura econômica, né? E aí eles vão deixando gradativamente todo esse cultivo aí do espírito, todo esse cultivo da filosofia, da retórica, da literatura, das artes, etc., porque para eles é mais importante a estrutura econômica. Vem uma nova polemos, Revolução Francesa, burguesia e operários tomam o poder, né? Aí eu entro num aforismo pequeno do Nietzsche. Vamos a ele. O dizer sim à vida, mesmo em seus problemas mais duros e estranhos. A vontade de vida, alegrando-se da própria inesgotabilidade no sacrifício de seus mais elevados tipos. A isso chamei dionisíaco. Isso entendi como uma ponte para a psicologia do poeta trágico.
Bom, nós sabemos que o tempo ele é uma ampulheta e ele só desce, ou no caso do relógio, ele só gira para um único lado, né? Ele não retorna, né? Então, felizmente ou infelizmente, nós vivemos sob a regência dos bilionários, né? E os bilionários são pessoas medíocres. Se nós comparássemos, por exemplo, com a antiga Atenas, uma cidade com 200 mil habitantes, tem uma produção uma produção cultural infinitamente maior do que metrópoles que tem 8 milhões, 15 milhões de habitantes, como Londres ou Nova York. Então, nós temos a felicidade aí da melhoria dos modos e dos meios de produção, mas nós temos a infelicidade de sermos regidos por pessoas medíocres, como os bilionários, ou de termos como norte ou como referência a grande imprensa. Mas, como diz Nietzsche e como fala Álvaro de Campos, nós temos que abraçar o que nos é disposto, que é essa convulsão, esse vulcão, esse fervor desse mundo contemporâneo, que é muito rico e muito paradoxal, por ser medíocre também. Como que você vê que nós poderíamos aproveitar e dialogar com todas essas transformações, progressões, evoluções materiais, que são fundamentais para o ser humano? Como que nós podemos dialogar com isso para nós nos apropriarmos desse momento histórico, fazendo um grande diálogo com todos os milênios da civilização humana, com o que ela tem de grande, de elevado, e que também afete o operário, a pessoa comum, que ela seja tocada por essa poesia, por essa filosofia. Não digo que tenha um despertar, porque a gente não está aqui para despertar ninguém, mas para abraçar e também para dialogar. Nossa, Marcos, a tua pergunta é ampla, né? Muito ampla, e toca em questões que mexem muito comigo, né? Então, eu quero começar dizendo, pensando nos autores que são temas aqui da minha conferência, e deixar claro que eu não tenho formação na área da filosofia, não tenho uma graduação em filosofia, me apropriei, e eu gosto de usar esse termo, me apropriei do Nietzsche por conta das minhas urgências durante a pós-graduação, mas talvez seja das passagens mais significativas da obra do Nietzsche, né, que em Assim Falava Zaratustra, em que o Zaratustra ele defende e incentiva o riso, né, a alegria, a dança, né? Zaratustra é contrário, ele rejeita, né, a tristeza, e isso diz muito para mim a respeito de um sentido geral da filosofia do Nietzsche, que é esse sentido de afirmação da vida, né? De afirmação da existência, dessa vida que nós temos aqui, né? De não ficar procurando respostas de onde elas não estão, ou de onde elas talvez não possam vir, né? Então, a mensagem que Nietzsche, e aí eu estou simplificando bastante, né? A mensagem que Nietzsche nos traz é de que nós devemos olhar para o nosso entorno e tentar resolver os nossos problemas, as nossas inquietações, o que não está de acordo com o que nós queremos, utilizando esses materiais que nós temos aqui, o que esta vida nos dispõe, né? Então, se trata de uma filosofia criadora de novas possibilidades de vida. A ideia do além do homem, e eu uso muito o termo, talvez até mais o super-homem, por influência do Fernando Pessoa, né, do Ultimato, do Fernando Pessoa. A ideia do além do homem, ou do super-homem, é uma ideia de superação, né?
do homem que supera, né? Do homem que é um criador, né? E aí, nesse sentido, eu uso o homem em termos genéricos, né? Pode ser a mulher também, que é uma criadora, né? Evidentemente. Né? Então, se trata de um indivíduo que é um criador, um inventor de novas possibilidades de vida. Essa ideia está também na obra do Fernando Pessoa, por toda a obra, lá com o Supra Camões, né? O poeta que supera todos os outros, que supera inclusive o Camões, que desloca para segundo plano a figura de Camões. Curiosamente, esse poema que eu cito aqui, A Melhor Maneira de Viajar é Sentir, onde ele usa essa expressão sursum corda, né, corações ao alto, essa mesma expressão ele usa lá, naquele texto de 1912, que é a nova poesia sociológica, a nova poesia portuguesa sociologicamente considerada, onde ele anuncia a vinda do Supra Camões, e lá pelas tantas ele usa sursum corda, né, essa expressão sursum corda. Então há esse diálogo profundo do Fernando Pessoa com outros autores e há essa intertextualidade com a própria obra, né? Quer dizer, eu estou falando de um texto, A Melhor Maneira de Viajar é Sentir, que está provavelmente foi escrito entre 1914 e 1922 e que dialoga com o texto de 1902, em que o autor utiliza a mesma expressão, sursum corda. Mas nos dois textos tem essa ideia aí que eu quero chegar de superação, né, de ultrapassar limites, que está em toda a obra do Fernando Pessoa e que está principalmente, e isso é uma conclusão óbvia, está por trás desse processo de desdobramento da personalidade, né, de multiplicação, que é para dar conta da diversidade que há no real, né? E isso tem a ver, evidentemente, pensando assim, a gente entende essa analogia que ele estabelece com Deus. A gente sabe que Fernando Pessoa é considerado agnóstico, evidentemente. A gente sabe que Álvaro de Campos rejeita o cristianismo, rejeita o catolicismo, né? Mas ele estabelece essa analogia entre o poeta e o criador, né? Como Nietzsche também estabelece. É possível verificar isso nesses aforismos que eu mencionei, é possível verificar. Mas não são seguidores do cristianismo, né? Então, mas onde eu quero chegar é justamente nessa ideia da superação, né? De ser possível, da possibilidade da superação das limitações, e que nós devemos acreditar nisso. E eu costumo pensar também que um dos instrumentos, tá, que nós temos para fazer isso, para superar adversidades, para superar, inclusive, horas sombrias, né, é justamente a literatura, né? Então, a literatura, enquanto criadora, enquanto inventora de novas possibilidades de vida, ela nos proporciona essa via da superação, né? Então, me parece, Marcos, que é um trabalho muito árduo, né? E ele passa por nós, né? Passa por nós na universidade, e me incomoda um pouco a questão, né? Porque a gente tem, é inevitável, a gente tem essa necessidade, às vezes, do imediatismo, né? De querer ver os resultados agora, né? E eles não vêm agora, né? A gente não consegue atingir todo mundo, atinge alguns, e a gente precisa ter paciência e seguir a nossa faina. Mas a superação de um tempo sombrio, e a superação de um tempo sombrio, ela passa pelo esclarecimento, né? Por conseguir levar, digamos assim, essas luzes, né? Eu uso luzes em oposição ao sombrio aqui, ao maior número de pessoas possível. Isso passa pelo nosso trabalho também, e passa pela literatura. Me parece que é um dos instrumentos que nós temos. Talvez, eu acho que nós temos poucos instrumentos. Talvez a literatura seja o mais importante deles. Sim, eu imagino que sim, a literatura ela não tem as limitações das fronteiras dos conhecimentos ordenados, né, das chamadas ciências, né,
E ela tem diversas formas de contato com o mundo e de contato com a verdade, não a verdade enquanto estabelecimento de um horizonte para os outros viverem, mas a verdade enquanto um contato com a existência. Tem um fragmento de um outro aforismo do Nietzsche que eu acho que tem muito a ver com a predisposição do Fernando Pessoa em construir essas duas vertentes, a poesia ortônima, que é a poesia Fernando Pessoa ele mesmo, ou ele próprio, e a poesia heterônima, que são os poetas criados pelo Fernando Pessoa. Diferentemente de um pseudônimo, quando um poeta cria um outro nome, mas é o mesmo poeta, né? O heterônimo não. Ele é necessário que se crie uma nova vida, uma nova data de nascimento, uma nova maneira de pensar, principalmente uma nova maneira de compor, né? É como se, tragicamente, o poeta rompesse com o seu ego, com o seu indivíduo, e abraçasse o universal em máscaras de personagens, em persona, em pessoa, o nada, né? O ninguém. Aí temos aqui esse fragmento do Nietzsche, em um aforismo dele, o aforismo número 6, do Crepúsculo dos Ídolos, um livro que eu gosto muito no Nietzsche. Então, vamos lá. Para a citação do Nietzsche. Seguindo meu costume de afirmar e cuidar de objeções e críticas apenas de uma maneira indireta e involuntária, apresentarei desde já as 3 tarefas para as quais necessitamos educadores. Nós, no caso, todos da UFMS e das demais universidades, alunos, professores, pesquisadores, enfim. É preciso aprender a pensar, é preciso aprender a falar e a escrever. O fim dessas 3 coisas é uma cultura aristocrática. Aristocrática não no sentido de estamento, não no sentido de nicho social, não no sentido de categoria profissional ou no sentido de extrato social, mas no sentido de apropriação dos bens culturais, dos bens estéticos e artísticos que a humanidade dispõe para nós. Voltamos ao Nietzsche. Aprender a ver, acostumar os olhos ao repouso. A paciência, habituá-los a deixar ver as coisas, a localizar o juízo. Aprender a cercar e envolver o caso concreto. Esta é a primeira preparação para educar o espírito. Nesse sentido, eu vejo a proposta do Fernando Pessoa. Ele aprende a ver de variadas maneiras. Ele vê como Ricardo Reis, o poeta clássico que vai beber lá na filosofia estoica, na filosofia epicurista, que quer combater a dor de viver, seja pelo prazer moderado com Epicuro, ou seja pela razão com os estoicos. Nós temos também, no outro ponto, o Álvaro de Campos, que abraça esse mundo caótico no qual nós vivemos e teremos que fazer transformações e viver e socializar com ele. E temos também o grande mestre de todos também, o caeiro, né? Que é aquele que vive o momento, aquela pessoa simples, que quer tirar aí da sua frente todo o pesado conhecimento que não tem uma utilidade senão saber viver. Aí eu te perguntaria, tentando fazer um diálogo aí entre esse fragmento do Nietzsche e a proposta como uma poética, um tratado literário do Fernando Pessoa. Esse olhar do Fernando Pessoa como se ele fosse um mega autor, né?
Na poética a gente não tem, no gênero lírico a gente não tem esse nome, no gênero narrativo a gente tem uma denominação específica para autor e narrador como um todo, né? Mas a gente pode inventar aqui no gênero lírico, né? Esse meta-sujeito poético, esse meta-eu lírico, o que coordena os heterônimos, né? Como que você vê aí esse saber ver do Fernando Pessoa? Esse orquestrador dos heterônimos, né? Talvez fosse uma possibilidade. Então, me parece que eu entendo, na verdade, a obra do Fernando Pessoa com essa criação, né, de uma diversidade que se efetiva na heteronímia. Eu entendo a obra do Pessoa como uma tentativa, né, de dar conta da multiplicidade que há na realidade, né? Então, o mundo, diz Fernando Pessoa, ele surge-nos como plural, né? Pensando nos heterônimos, né? Os heterônimos, o Ricardo Reis, todos eles foram construídos, pelo menos os 3 principais heterônimos, segundo modelos, né? Então, Reis teve como modelos Horácio e Epicuro, né? Álvaro de Campos, Walt Whitman e Marinetti. Caeiro teve Cesário Verde, né? Como modelo Cesário Verde, Pasquais. Isso é a crítica, né? Isso está na Fortuna Crítica do Fernando Pessoa. Então, essas criações do Fernando Pessoa, como tentativa de dar conta da pluralidade que há na realidade, da diversidade também da cultura, né? Então, ele, como Reis, nos apresenta um determinado estar no mundo. O Caeiro já é muito diferente, né? Aquele que diz o Fernando Pessoa quase não teve instrução, vive no campo, deixou-se ficar no campo, vivendo de uns pequenos rendimentos, né? Vive com as tias. Caeiro é aquele que morre cedo e é aquele que tem uma vida simples, né? Álvaro de Campos já é o outro, que estudou na Escócia, formado em engenharia mecânica, depois naval, né? Então, são indivíduos muito diferentes. A gente pensa, por exemplo, no semi-heterônimo Bernardo Soares, que é um ajudante de guarda-livros, é outro tipo. Pensa, por exemplo, no Barão de Tave, né? Que é aquele que comete suicídio, lúcido também, lúcido, extremamente lúcido, como Bernardo Soares, e por isso mesmo não aguenta a lucidez e comete suicídio, né? Álvaro de Campos também extremamente lúcido, e que nessa fase eufórica encontra uma maneira de escapar da consciência, né? Do drama da consciência, da lucidez excessiva. Então, me parece que a obra do Fernando Pessoa é essa tentativa de abarcar essa multiplicidade que há no mundo, né? Por isso mesmo, ele constrói esta analogia, né? Faz essa analogia com o Criador. Por isso ele diz, imito Deus, né? Assim a Deus imito, né? No Nietzsche também está essa ideia, há um aforismo, se não me engano, eu não vou conseguir lembrar em que obra está, em que ele diz que é múltiplo, ou ele usa o termo múltiplo ou vário, mas, enfim, tem esse sentido, né, de um indivíduo como sendo muitos outros, como não se apresentando como algo unificado, né, como a multiplicidade como característica do indivíduo. Então, bom, me parece que a obra do Fernando Pessoa, ela tem esse sentido de abarcar essa multiplicidade, essa variedade, né? E aí, justamente, reside esse diferencial, né, da obra do Fernando Pessoa. Diz ele em uma carta, se não me engano, é de 1915, né,
com uma tal, e se não me engano é uma carta para o Cortes Rodrigues, né, que era companheiro do Orfeu, né, mas um poeta muito diferente do Fernando Pessoa, claro. Ele diz com uma tal falta de literatura que pode um homem de gênio, senão converter-se ele só em literatura, com uma tal falta de gente coexistível que pode, né, um homem de espírito, senão criar ele, os seus companheiros de espírito, né? Então, essa tentativa, né, do Fernando Pessoa de abarcar toda a realidade e converter-se ele só, né, em literatura. Depois disso, há vários autores que se referem a ele, inclusive, se a gente for pensar num contemporâneo, Manuel Alegre tem um soneto em que ele diz assim, o título do soneto, aliás, é Fernando Pessoa, ele é sozinho uma literatura, né? Então, o Fernando Pessoa, nos seus textos em prosa, como, por exemplo, no Ultimato, com a ideia do poeta que seja uma síntese soma, né? Porque o poeta que o Pessoa Campos anuncia no Ultimato é aquele que é uma síntese soma, é o mais completo, né? Em a nova poesia a nova poesia portuguesa sociologicamente considerada, ele diz que é o poeta mais complexo, mais completo, né? E no Ultimatum ele diz que é um poeta que seja a síntese soma, né? Quer dizer que seja aquele que contenha as mais variadas, múltiplas faces do real em si, né? Então, a obra do Fernando Pessoa é essa tentativa, né, de dar conta dessa totalidade. Por isso mesmo, também, dialoga com ou com quase todos os escritos em prosa dele, e inclusive com a poesia do ortônimo, se a gente pensar que em Mensagem ele também tem esse cunho, né, de apontar para a própria escrita, para a própria obra, porque quando ele diz hora, né, ele está anunciando algo, né? Então, assim como no Ultimatum ele anuncia algo, como em A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada, ele anuncia algo, em Mensagem ele também anuncia algo, né? E ele diz hora. E o hora não é do retorno do Dom Sebastião. A pessoa não era inocente jamais, ele sabia que Dom Sebastião não retornaria, né? O rei não estava descansando em uma ilha, não voltaria para devolver as grandezas de Portugal. Não, ele sabe que isso não. É hora de um novo renascimento, né? Mas não daquele tipo, né? É hora do império cultural, provavelmente, a que Fernando Pessoa se referia, mas essa ideia do império cultural está relacionada com a própria escrita dele, de Fernando Pessoa, que tinha consciência da grandeza daquilo que fazia, né? E que depois foi reconhecido, né? Ótimo, maravilhoso, Karina. Nós temos algumas mensagens aqui no chat, né? A gente está bem adiantado, bem alongado aqui no nosso horário. Não sei como é que está a sua disponibilidade, Karina. Tem várias pessoas aqui que agradeceram, parabenizaram aqui pela palestra. Temos Virtual Hug, temos as palavras do professor Howard, excelente reflexão, Karina, enriquecedora e seminal. Obrigado por estar conosco neste 12º seminário. O pensar sensível é um norte poético e de praxis. Temos aqui a fala da Kátia Pereira, amo. A fala do Marinaldo, palestra excelente, do Edemir Bagon, excelente. E temos uma pergunta aqui do Diogo Amarilho. Lembrei-me do texto primeiro Fausto, se não me falha a memória, o eu lírico termina o texto pedindo que ore por ele, porque vai tentar mais uma vez crer e amar. Fernando Pessoa pode ter escrito sob o ponto de vista de uma pessoa deprimida?
Então, o Fausto, pois é, o Fausto, nessa tentativa de poema dramático do Fernando Pessoa, sempre aparece alguém para mexer e me provocar com essas coisas. Eu não tinha nem mencionado o Fausto, né? Vocês viram que eu fiz um texto para me colocar dentro de uma caixinha, para eu ficar bem comportado. E alguém vem com isso. O Fausto, então, essa obra é um poema dramático, no qual o Fernando Pessoa trabalhou de 1908 a 1931, né? E que ficou fragmentado. E aí, então, e essa é a questão, né? Tem que ver qual é a edição do primeiro Fausto que o Diogo tem, porque circulam por aí algumas edições, tá? Eu tenho duas aqui, não vou levantar para pegar, mas ele deve estar aqui atrás de mim. O primeiro Fausto, portanto, o Fausto do Fernando Pessoa, porque tem uma que é o primeiro Fausto, que eu acho que é mais antiga, se não me engano, e tem Fausto, Tragédia Subjetiva, que é a que eu prefiro, tá? Que, se não me engano, foi organizado pela Teresa. Então, essas edições, elas apresentam diferenças na ordenação, na organização dos fragmentos, tá? Então, o Fausto, essa personagem criada pelo Fernando Pessoa, ele é construída dialogando, claro, com os outros Faustos, evidentemente, com todos os outros, né, da tradição literária, mas especialmente com o Fausto do Goethe, né? E o Fausto do Fernando Pessoa é esse homem que reside no abismo, né? No abismo, no labirinto, no maelstrom. E esses termos que eu estou usando, Fernando Pessoa, do maelstrom não há saída. O indivíduo não tem como retornar dele. Então, o Fausto é um indivíduo profundamente consciente, e a consciência é um tema recorrente na obra do Fernando Pessoa, e aquele indivíduo que é consciente, ele sofre demais, ele sofre mais que todos os outros, por conta do peso da lucidez, né? Isso que eu estou falando não deve causar nenhuma estranheza a vocês, inclusive a maioria, eu tenho certeza que se reconhece nisso, tá? Então, o Fausto, o homem profundamente lúcido, como o Campos da terceira fase, que é aquele que parece que vai rebentar de tanta lucidez, né? Que diz assim, chega num poema, ele diz assim, que ele não consegue nem definir, ele diz isto, simplesmente, ele só vai repetindo isto, né? Então, o Fausto, que é extremamente lúcido, tá? sofre demais. Ele faz inúmeras tentativas, né, de se apropriar, digamos assim, da vida e de ter uma vida dita normal, tá? Mas ele não consegue ser um homem de ação, porque ele não é um homem de ação, ele não consegue, porque ele é um homem de pensamento, ele é aquele sábio que adquiriu todo o conhecimento que estava disponível, e aquele conhecimento resultou em um peso tremendo, né, que o coloca nessa situação, e ele quer também se apropriar das coisas através do pensamento, única e exclusivamente através do pensamento, né? E o Nietzsche, e isso me faz lembrar do Nietzsche, que diz em Humano, Demasiado Humano, que, de certo modo, o Nietzsche traz a ideia do equilíbrio, né? Que deve haver um equilíbrio, nós devemos ter uma parte que seja a do pensamento e a outra parte para viver, para experimentar aquilo que não é o pensamento, aquilo que diz respeito às paixões, aos impulsos, porque se há um desequilíbrio, se um dos lados domina, o ser humano sucumbe, porque a minha vida não pode ser só de pensamento, tem que haver um equilíbrio, vocês me entendem? Tá? Tem que haver um equilíbrio nessa balança. Se não há, diz Nietzsche, o ser humano sucumbe. É isso que acontece com o Fausto, né? Estou simplificando aqui, mas o Fausto é aquele homem de pensamento que não consegue se integrar na outra via, né? E que por isso sucumbe, cai nesse maelstrom, e do maelstrom não tem.
ele até tenta crer que talvez ele encontrasse numa fé, né, gente, algum aconchego, algum consolo, né, porque você sabe que a fé pode consolar, mas para ele ele não tem essa chance, porque ele sabe que Deus morreu. Assim é com o Fausto de Fernando Pessoa. Tá? Não sei se eu respondi ao Diogo Marílio. Eu imagino que sim. O Diogo foi nosso aluno no CEPAM, não sei se ele chegou a ser seu aluno. Não, mas eu conheço o Diogo, eu lembro dele, eu acho que ele participou de algum evento e o pessoal compartilhou. Karina, infelizmente, temos que encerrar, né? O nosso horário já está bastante prolongado, temos outras atividades acontecendo agora, nesse momento, no GPLV. Agradeço muito a sua presença, foi um enorme prazer, foi uma honra ter você aqui nesta palestra e continuamos aí com as atividades do nosso 12º seminário. Um beijo, um abraço a todos. Agradeço mais uma vez, abraço a todos.